Caríssimos e caríssimas, eu sou o Daniel Nonato. Sem pedir licença, o vento mudou de direção. Quem nunca chorou no meio da estrada, carregando o mar no coração. Tem dia que o céu parece fechado e o silêncio Caríssimos, caríssimas, obrigado a vocês pela sua audiência, pela sua paciência. Como eu falei ontem, Brasil 2-1 do Japão, mas foi complicado, não é isso? A gente sofreu até o finalzinho. Eita, seleção brasileira, mas ainda não nos convence, não é verdade? Temos um futebol brasileiro ainda que o mundo mudou também, tem que reconhecer isso. A gente não pode, desculpem, eu pensar assim, eu falar assim. Podemos achar que estamos vivendo a década de 70. Às vezes algumas pessoas têm essa mania de querer fazer a comparação de geração. No meu tempo, naquele tempo. Cada tempo tem suas preocupações e suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, jamais nós teremos aquelas imagens bonitas, lindas, maravilhosas do futebol se nós vivêssemos na década de 70, porque hoje TV colorida, comunicação em vários lugares você pode assistir, seja numa streaming ou no outro, ou na TV aberta, ou mesmo ouvir no rádio. Então a gente tem que reconhecer isso aí. Também a gente ainda reza, ora, pede a Deus pela querida Venezuela. Então a gente está vendo aí a situação da Venezuela e vê que a situação da Venezuela é complicada. Novamente, mais tremores de terra acontecendo no território venezuelano, mesmo no meio do socorro que o povo está prestando. E falando da minha realidade, meu Japeri hoje completa 35 anos, então todos os parabéns e orações pela cidade de Japeri. Vai ter uma missa solene hoje, 10 horas da manhã, a missa pela marca do município. Deus abençoe, que a cidade tenha coragem e também sabedoria em decidir, seu futuro. Tem que esquecer que nós vivemos aí a questão de Japeri. Agora está vindo um bocado de político, não sei da onde, não sei porquê. E também os locais também, né? Temos aí os políticos locais que são candidatos que, pelo amor de Deus, não vou nem falar mais nada. Candidatos que usam o poder público para se beneficiar. Vamos nós para o Evangelho do dia, que hoje é o Evangelho da Travessia, Evangelho de Mateus, no seu capítulo 8º, versículos 23 ao 27. Hoje, nós somos convidados. Não é, Carlinhos? Hoje nós somos convidados a entrar num barco. Não é qualquer barco, mas aquele que Jesus e seus discípulos atravessaram o mar da Galileia. O Evangelho de hoje, o capítulo 8º de São Mateus, versículos 23 ao 27, e essa passagem é proclamada pela Igreja Católica na terça-feira, todos os anos, da 13ª semana do tempo comum. Sabe que a liturgia é dividida em A e B, e C, A, B, C, o domingo e no meio de semana, pares e ímpares. Mas anualmente a gente lê alguns evangelhos, e esse evangelho de hoje é um deles. Também aparece nos evangelhos de Marcos e Lucas, não apenas como história de um milagre, é um retrato da nossa própria vida. Depois de um dia inteiro curando doentes, acolhendo os excluídos, libertando as pessoas do sofrimento, Jesus entra no barco, está cansado, é claro, ele é plenamente homem, plenamente Deus, e dorme. Enquanto isso, uma tempestade violenta toma conta do lago. A gente lembra lá do profeta Jonas. O mar da Galileia é conhecido por seus ventos repentinos. Cercado por montanhas, então as mudanças bruscas de temperatura provocam temperaturas inesperadas. E com isso causa as ondas. Mas na palavra de Deus, o mar representa muito mais do que um fenômeno natural. Ele simboliza o caos, o medo, as forças da morte e tudo aquilo que impede a vida de acontecer. A noite chegou
Entre nós aqui, sem querer radicalizar e radicalizando, você também não passou e não passa por tempestades muitas das vezes em suas vidas? Às vezes a tempestade chega em momentos assim interessantes da nossa história, né? Isso. Por exemplo, meu carro deu problema uma semana passada, assim, bem separado. Ele fechou um curto numa rede e aí, pronto, perdi algumas coisas, acabei tendo prejuízo. Então, a gente às vezes pergunta para Deus: Deus não está vendo isso? Senhor, não te importas que às vezes a gente tem algumas dificuldades, tenhamos alguns erros, tenhamos alguns sofrimentos? E uma vez eu lembro que um amigo ateu perguntou: por que Deus permite tantas crianças com câncer, crianças passando fome, se Ele é Deus de amor? Aí eu disse para ele aquilo que eu digo para todo mundo: porque Deus conta que nós seres humanos nos tornemos pelo menos mais humanos vendo o sofrimento de quem não tem culpa. Essa pergunta que atravessa todos os séculos: que tipo de tempestade nós vivemos? Também nós nos perguntamos onde Deus está quando tudo está sendo destruído, no caso da Venezuela. O detalhe mais impressionante da narrativa é justamente um Jesus que dorme. Mas esse sono aqui não significa abandono. Jesus não dorme por indiferença. Dorme porque confia plenamente no Pai do céu, que conduz a igreja. Seu repouso revela uma paz que nasce da entrega total de amor. Os discípulos, porém, ainda não compreenderam isso. O medo fala mais alto que a fé. Por isso, antes de repreender o vento do mar, Jesus repreende o medo da comunidade. Por que tem tanto medo, homens de pouca fé? É uma pergunta que continua hoje para nós. Uma pergunta importante. Jesus, ele está querendo entender como que nós vivemos com pouca fé, pois a fé também exige atitude. É uma pergunta que continua ecoando em cada um de nós. Percebamos um detalhe importante. Jesus primeiro acalma o coração dos seus discípulos e depois acalma a tempestade. Porque muitas das vezes o maior vendaval não está do lado de fora. Não é você ter, às vezes, um tumulto. Às vezes o maior vendaval está no nosso peito e no nosso coração. Às vezes nós estamos tomados dentro de nós o medo, a ansiedade, a insegurança e a perda da esperança, que podem ser as ondas muito mais perigosas do que aquelas ondas do mar que bate sobre o barco. Quando Jesus ordena ao vento e ao mar que se calem, ele manifesta aquilo que somente Deus sabe fazer. No Antigo Testamento, é Deus que domina as águas do caos, abre o mar vermelho e conduz seu povo à liberdade. Agora, em Jesus, essa autoridade se revela novamente. Ele é o Senhor da criação. A barca, que representa a igreja, também possui um significado profundo. Desde os primeiros séculos, os cristãos sabem que esta barca é a igreja. Uma igreja que atravessa a história, enfrentando as perseguições, as crises, as divisões e os desafios. Quando se deixa conduzir por Jesus, ou melhor, a gente deixa Jesus de lado e começa a colocar os títulos, as honras no lugar de Jesus, nós estamos entrando no vendaval do clericalismo, do radicalismo, do racionalismo da minha fé. Esquecemos que a fé é muito mais do que isso. Toda a história da palavra de Deus, toda a história bíblica apresenta pessoas atravessando alguma coisa havendo com água. Noé com o dilúvio, Moisés o mar vermelho, Paulo enfrenta naufrágio, Jonas com o barco e o peixe que conduziu ele. Resumindo a história, devemos atravessar o mar da vida para vivermos plenamente a nossa missão. E eu paro por aqui, peço a você deixar seu like, seu comentário. Meu Japeri, parabéns, 35 anos.
também para você que nos escuta. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Eu sou Daniel Nonato. Coração. Tem dia que o céu parece fechado e o silêncio machuca mais que o trovão. O medo bate na porta da alma, quer afundar nossa embarcação.